Legal. O curso é bem isso, tá, gente? Eu vou já começar aqui, ó, são 6 horas, já vou meio que falar um pouquinho sobre o curso, mas antes acho que o César levantou a mão. Quer falar, César? Só para pontuar aí em relação a equipamento, que, cara, na minha experiência que eu tive lá na Ucrânia, foi justamente isso, entendeu? O que eu tinha na mão ali era uma DSLR, a lente não tinha nem o estabilizador, então, que, pô, permitiu ter uma qualidade de imagem ali até que legal, entendeu? Mas que eu acho que por não ter muito conhecimento ali, talvez, de filmagem mesmo, entendeu? Eu sou mais da área da edição, acho que poderia ter ficado melhor se eu tivesse ali um pouco mais de conhecimento. A gente sempre fala que a gente, né, o melhor equipamento é aquele que a gente tem na mão agora, né? Eu gosto de dar muito esse curso, gente, porque é um curso que ele, assim, eu posso dar em qualquer lugar, digamos assim, tá? Porque eu falo muito sobre linguagem, né? Falo muito sobre a introdução à cinematografia, sobre os princípios básicos, né? Então a gente pode dar, eu não diria com celular, né? Mas a gente dá com a DSLR, né? Dá com qualquer câmera, né? Os princípios não mudam, assim, né? Questão da iluminação, questão da exposição, né? Muda, assim, talvez lá, né? Como é que a câmera capta, como é que ela enxerga, né? Mas o básico, né? Assim, digamos, isso que eu digo, posso dar no interior do Brasil, né? Levo um kitzinho, né? Já fiz muito isso, levo um kit de luz, né? Então é um curso assim, digamos, para começar, né? Entender o que é cinematografia, né? E a partir daí, né? A gente poder aplicar isso nos equipamentos, né? Na tecnologia que nós temos hoje, né? Eu não sou entendido, especialista em tecnologia e equipamentos, né? Eu sempre tenho que ter um assistente muito assim preparado, né, que me ajuda nesse quesito, né? Mas assim, antes de tudo, eu sou um diretor de fotografia, então me preocupo com a iluminação, a conversa com o diretor, com a decupagem, com o enquadramento, com o plano, né, a questão de cor, né, a questão de movimento de câmera, ufa, né, produção, né? Então, dependendo do trabalho, é muita coisa para a gente já se preocupar e tem que ter um conhecimento e uma tranquilidade muito boa. Então, o equipamento, né, a gente sempre procura saber o que cada câmera, né, ela pode nos dar, a câmera mais apropriada para o projeto, né, questão de orçamento, a gente tem que viabilizar, né, então tudo isso a gente tem que, né, digamos assim, organizar e principalmente um assistente de câmera, que eu digo isso porque acabei de fazer um trabalho, Celina entrou, boa noite, Celina, tudo bem? Um assistente de câmera muito bem formado, inclusive teve um curso aí do Baco Andrade, NBC, eu até brinquei e falei sério que eu gostaria de participar, que as coisas estão evoluindo rapidamente, né? Então, esse primeiro assistente de câmera é a pessoa que vai me fazer, assim, digamos, vai me deixar a câmera preparada para eu poder filmar do jeito que eu quero, né? Então ele vai lá acessar o menu, né? É claro que aí eu vou pesquisar, vou saber me entender com a câmera, vou ver questão do que ela pode dar em termos de qualidade, né? Resolução, range dinâmico, né? Informação de cor, tudo isso a gente tem que saber, né? Tem que entender como funciona. E hoje em dia mais do que nunca a gente trabalha com colorista, né? Eu, assim, tenho essa possibilidade, eu trabalho muito com o Paulo Andrade, que inclusive é da ABC também, ele é também instrutor aí da ABC Curso Cinema, então todo projeto que eu entro, eu já vou fazendo o teste, já chamo o Paulo, já vou lá no estúdio dele, já faço os testes de câmera, né? Porque ele está sempre trabalhando com câmeras, né, de todos os tipos, né? Alexa, Red, Blackmagic, Mini Ursa, Pro, enfim. E cada hora tem um equipamento sujeito, então ele tem uma visão e tem um conhecimento de que cada câmera, cada equipamento pode render. Eu digo isso, gente, porque o trabalho de diretor-fotografia, a questão básica, né? É isso. Primeira coisa, você tem que chegar, né? Ler o roteiro, falando em termos de ficção, tá, gente? Porque tem documentário, comercial, institucional, etc. A gente tem que ler roteiro, tem que interpretar o roteiro, né? Tem que ver qual é a linguagem, conversa com o diretor, né? Se conversa com o departamento de arte, né? Aí você vai começar a pensar, né, na iluminação, na atmosfera, vai ver locação, né, e aí já está meio que vendo qual é o equipamento mais apropriado, aí tem que entrar no orçamento, conversar com a produção,
né, ver o que é viável. Muitas vezes a gente brinca que faz uma lista e depois faz umas 3, 4 listas que vão decrescendo, né, de acordo com a questão do orçamento. Então, nós temos muito com o que nos preocupar, né? Então, equipamento em si, né, configuração de uma câmera, né, eu confio muito no assistente, né? Conheço muito o trabalho dos assistentes, então eu vou passar para ele o que eu preciso, ele vai deixar a câmera, digamos assim, né, configurada para o melhor jeito de eu trabalhar, tá? Só para a gente entender um pouco, né, desse universo que hoje é um universo muito diverso de equipamentos, né? Celina, a gente estava conversando, você quer se apresentar, falar um pouquinho de você, Sim, do sim. seu interesse, por favor. Tudo bem, Cleumo? Na realidade, eu te conheci lá na AIC, eu fiz um Estou curso tentando lá, lembrar. Sim, eu fiz o de documentário, eu sou cineasta, né, documentários, e acabei um filme agora, e quem fez a pós foi o Paulo, você estava falando, né, para mim, fez a cor, tive, assim, felicidade de ter o Paulo, primeira vez que eu tinha trabalhei com ele, e realmente é um deleite trabalhar com o Paulo. E ele falou até desse curso porque eu acabo filmando muito, né? Você sabe que documentário, por mais que a gente às vezes quer ter uma equipe, a gente não consegue, né? Dada uma certa situação, a gente tem que estar filmando. E eu tenho uma Pocket 6K, né? E eu sei o desafio, tenho vários desafios com ela. Então, no fundo, esse curso é aí para eu me apropriar dela, entender, né, conseguir ter uma melhor performance com ela e, por exemplo, o Paulo toda hora falava, eu falei, ó, Paulo, eu não sei nem usar o meu fotômetro, entendeu? Quer dizer, até sabe o conceito, chega lá, mede, volta, mas nunca dá tempo, nunca dá situação. Então, eu confesso que eu nem carrego o fotômetro. Eu tenho um fotômetro, né? Eu falei, vou tentar fazer o curso aí do Cleo para eu aprender a ter uma agilidade maior, né? E também usar a Pocket, né? Porque ele me disse que o ABC usa a Blackmagic, né? Então, como é a câmera que eu tenho, então também... Então, isso me trouxe aqui o teu curso. Não, a minha não é a Pro, infelizmente. A minha é antes, nem existia a Pro. A minha... Não, para mim, principalmente por causa do flip, né? Que é a coisa que mais me incomoda na câmera, ela não ter uma articulação, né, do visor. Aquela articulação do visor. Geralmente você trabalha com monitor, né? Mas aí acaba ficando mais pesado. Mas já vi uns monitores bem leves, né? Você pode botar com braço mágico, né? Eu já trabalhei com videomakers também, entendeu? Então já vi mais ou menos os equipamentos bem pequenos, monitores bem pequenos que você consegue, né, botar um braço leve e você consegue monitorar, né? Consegue flipar, que nem você falou, né? Consegue fazer isso. Agora é difícil, né? Fotometrar em documentário, né? Assim, geralmente, né? Não, tudo bem, você tem lá um depoimento, uma coisa sob controle, tudo bem, mas se tiver uma coisa meio que está acontecendo, né? Mas vamos sim, vamos, é legal essa tua, digamos assim, curiosidade, né, no bom sentido, né, de querer chegar a aprender, porque é o que eu gosto de fazer também, né, trabalhar a exposição, né, acho que é uma coisa que eu gosto muito. O Paulo Andrade, você falou, gente, é um cara maravilhoso, assim, ele é muito companheiro, muito parceiro, né, e ele embarca, ele assim faz altas produções, mas dependendo do projeto, ele veste a camisa, ele gosta, entendeu? Às vezes ele quer sair um pouco lá que nem fala lá do ar-condicionado, né? Ele quer ir a campo, né? Quer trabalhar, e ele é assim, ele faz som também, né? Então é um cara que já é diretor, né? Dirigiu, fez roteiro, então é um cara que gosta, né? E é bom, né? Que ele vai. Eu já tive assim o luxo de estar com ele num set lá em Los Angeles, Nova York, né? Ele fazendo som, eu fazendo a imagem. E, final do dia a gente via, né? O material no computador, né? E ele do meu lado, né? Assim, eu às vezes eu olhava assim, Ih, Paulo, eu tô achando que tá um pouco. Não, Cleomo, isso aí é a tela do computador, do Mac, que é outro contraste, então você está expondo direitinho, você está lá no fotômetro, então ainda bem que ele estava do meu lado, entendeu? Porque ele foi o cara que me deu a tranquilidade assim, né? Eu brinco e falo sério, porque antigamente a gente não via, né? A gente fazia a exposição e depois você ia ver
né? Já cheguei a fazer um longa que eu fiquei um mês sem ver material nenhum, com um amigo meu em São Paulo me dizendo, tá bom, é por aí mesmo, tal. Falei, beleza, né? Então não é nenhuma novidade para a gente. Acho que entrou mais gente aí. Celina, seja bem-vinda. Maria, já falei, acho que não. Maria quer falar um pouquinho? Vou falar, só um minuto que acho que a minha câmera tá meio coisa errada. Maria Rosa. Eu mesma. Tudo bem? Eu tô bem, sim. Deixa eu só ligar a câmera aqui. Tá bom, fica à vontade. Deixa aqui anotar o que a Celina falou. Então, Celina, a gente vai conseguir, acho que, fazer bastante coisa nesse sentido. Ô, Maria, tudo bom? Oi, Clima, tudo bem? Tudo bem. Diga lá, falar um Meu pouquinho. nome é Maria Rosa, eu tenho 22 anos, eu atualmente estou no penúltimo período da Faculdade de Cinema da Estácio e eu decidi fazer o curso porque eu amo a parte de direção. Eu amo dirigir, eu amo direção cinematográfica, eu amo fotografia de forma geral, mas eu sinto que eu fico muito na parte da arte. Eu acabo ficando muito ali na direção de arte, figurino, maquiagem. E aí, quando eu queria estar ali com a equipe, sabe, tomando decisões, tipo, esse enquadramento tá melhor, esse enquadramento tá aqui, eu tenho que estar lá maquiando o ator ou decidindo alguma coisa de direção de arte. E eu não quero mais isso, eu quero dirigir. Eu sinto que para estar mais próximo da parte de direção mesmo, eu tenho que estar mais assim com a galera de fotografia e tal, que também não deixa de ser uma área pela qual me interesso bastante. Eu assisti o In the Mood for Love do Wong Kar-wai agora, há uns 3 dias atrás. Meu cérebro tava fritando. Meu Deus, é muito lindo, cara. E, tipo assim, é uma coisa que me deixa muito alegre, muito feliz, assim, realmente essa parte de fotografia também. Só que, como eu não tenho uma câmera, é uma coisa também que eu não tenho muita simpatia, né? Tipo assim, meu Deus, como é que... mexe no ISO aí, Jesus, eu vou quebrar tudo. Então, também é uma maneira de aprender mesmo, porque com a pandemia... eu tive pouquíssimas práticas de fotografia na minha faculdade, porque no momento que a gente ia começar a ter essas práticas, a pandemia se instaurou e a gente não pôde se praticar muito bem, sabe? Eu não pude ter essa troca tão boa com o meu professor quanto eu gostaria. E aí também é uma maneira de eu exercitar essa coisa. Legal, estou vendo que é problema de vários de vocês, né? O negócio da pandemia, né? Deixou muita coisa aí, né? Meio que, né? Stand-by, né? Então, estão voltando agora, né? A ABC, ano passado, né? Desde o ano passado, a gente conseguiu fazer curtas, né? Com todos os cuidados, protocolos, né? E foi muito legal, né? A gente não ficou parado nesse sentido, né? E teve várias pessoas que tiveram essa oportunidade de fazer os curta-metragens, né? E eu tenho dado, já faz algum tempo, com todos os cuidados, né? Essa coisa chama-se híbrida, né? Hoje em dia, você dá presencial, dá online, né? Mas estou sentindo isso, tem muita coisa represada aí com vocês, né? Em termos de não ter botado a mão na massa, né? Pelo menos eu estou sentindo assim já umas 2 ou 3 pessoas falando sobre isso. Maria Rosa, é bem legal isso que você falou, porque é a questão do diretor mesmo, né? O negócio de você ter o conhecimento, né? O Afonso, inclusive, ele dá um curso, né? Que é especialmente para fotografia, para direção, né? Para os diretores. Né? Direção, fotografia, ele pode até falar melhor aí se ele estiver presente, né? Um curso que ele dá lá fora, né? Uma coisa especializada para os diretores de cena, né? Diretores cinematográficos, entenderem de fotografia, saber que eles podem pedir para os diretores, né? Porque é importante, né? Você como diretor, né? Você entender de fotografia para poder pedir o que você quer, poder conversar, né, com o fotógrafo, né? Já tem vários alunos, né, várias vezes que fizeram o curso justamente por causa disso, que é a questão da linguagem, a questão de entender um pouco sobre cor, no caso, coisa técnica, exposição, né, e para poder chegar e conversar melhor com o diretor de fotografia, né? O curso, gente, deixa eu ver se entra mais alguém. Se alguém quiser falar, fique à vontade, pode levantar a mão. Deixa eu ver. Ana Luísa está aqui. Você quer falar, Ana, um pouquinho? Me está se apresentando. Eu acho que ela não entrou, né?
Vocês estão me ouvindo aí, então, né? Sim, sim. Tá. Ela foi, mas, bom, enfim, de repente deve ter saído aí do ar. Qualquer coisa ela volta. Todos vocês que estão aqui, acho que já, né, já se pronunciaram, já falaram um pouquinho, né? Deixa eu ver se está faltando alguém. Bom, então vamos lá, vou falar um pouquinho do curso, qualquer coisa vocês levantem a mão, tá? A gente conversa aqui. A proposta, né, é assim, eu vou entrar aqui num slide que eu preparei para vocês, tá? Vou tentar ser sucinto, tá? Só que me entender com o compartilhamento aqui. E quando eu for compartilhar, eu não vou poder estar... se alguém quiser, faz o seguinte, o microfone, vocês abrem o microfone e perguntam, que eu acho que eu não vou ver a mão de vocês levantada, tá? Daqui a pouco eu volto aí, só para não ficar muito longe de vocês, que eu acho que essa interação é muito boa, tá? Enfim, o curso é sobre introdução à cinematografia, né? O que é cinematografia, né? A minha formação, só para falar com vocês rapidamente, vocês falaram de universidade, tem gente da Estácio, da Veiga de Almeida, eu também fiz universidade, em 1982, né? E a UF, né? Em Niterói, e foi bem interessante pela união dos alunos, a gente fazia os curtas lá, né? A universidade estava na efervescência, eu consegui fazer vários filmes, né, como assistente, né? Então isso me ajudou muito, né? E você sempre faz um network na universidade, claro, os professores e tal, mas eu consegui já pela universidade ter uma indicação de fazer um filme como estagiário, na época foi o Lauro Escorel que me convidou, né, que na época era o Quilombo, aí fiz 6 meses de filmagem e comecei assim a fazer assistência de câmera, estagiário, segunda assistência, primeira assistência, né, e na faculdade eu comecei a fotografar vários curta-metragens, né, foi assim, digamos assim, meu debut, né, audiovisual, na questão de cinema, né, porque a gente trabalhava em 16 milímetros, né, e foi assim que eu comecei, digamos, a fotografar curtas de colega, né, como muitos de vocês devem fazer também, se estão começando na universidade. E esse intercâmbio, né? Hoje eu estou voltando a trabalhar com um diretor que eu conheci na época da faculdade. Tem 38 anos atrás, a gente fez os curtas e estamos voltando a trabalhar agora. Está sendo muito interessante. Fui para São Paulo, na época do Plano Collor, porque o cinema deu uma parada de 80, não, desculpa, de 91 até 95, e aí lá eu comecei a trabalhar na área de vídeo. A área de vídeo porque cinema tinha dado uma estagnada, né? Se não fosse comercial, não estava rolando longa-metragem, né? E aí comecei a entrar muito na área de documentário, trabalhei na TV Cultura, né? Enfim, aí foi interessante que eu comecei a trabalhar com uma nova ferramenta, né? Que era justamente a câmera de vídeo. E hoje em dia, né? A câmera de vídeo, né? Que você tem hoje, as câmeras que a gente filma são câmeras de vídeo, mas em HD, Ultra HD, né? Então eu acho que eu consegui mesclar, né? Da película para o vídeo. Agora a gente está do analógico para o digital, né? Então, comecei a fotografar longa-metragem, né, ficção, documentário. A TV Cultura eu fiz muito documentário e hoje eu tenho, assim, digamos, né, um trabalho maior nessa parte de documentários, tá? Longas para cinema e para TV, vídeo e agora também streaming, né, canais, né? Algum tempo depois comecei a assim a querer, né, dar aula, assim, fui convidado, né, e aí comecei em São Paulo, né, e depois, que nem eu falei, desculpa, eu sou do Rio, fui para São Paulo na época do Plano Collor, comecei a trabalhar em vídeo lá, comecei a fotografar lá em São Paulo, comecei a dar aula também, né, e voltei há 10 anos atrás para o Brasil, não, para o Rio, e comecei também a fotografar aqui e estou dando, né, cursos pela ABC também. Né, ABC, AIC, já dei Darcy Ribeiro, estou dando em festivais, né? Então, por essa razão, estou aqui com vocês. Então, eu acho que tem uma coisa interessante, que é, digamos assim, a prática, acho que eu tenho, né, que eu ainda continuo exercendo a profissão, né? Estou acabando de fazer um filme, assim, estou rodando um documentário, tem outros, e eu gosto muito de usar o meu conhecimento prático, né, e passar para vocês, né, durante as aulas. Tem a teoria,
né? Mas tem muito da minha prática, da minha vivência como fotógrafo, né? E muitas vezes eu estou lá filmando, eu estou fazendo foto justamente para poder depois mostrar casos de filmes que eu fiz, como é que eu resolvi algumas coisas. Gente, rapidamente, né? Vamos falar aprendizado do olhar, né? Questão da importância, né, da nossa investigação visual, né? Nós somos investigadores visuais, estamos sempre, né, com o olhar atento, né? Uma coisa que a gente não pode perder, né? Sempre exercitando o olhar, né? E onde é que a gente busca isso, né? Eu vou e volto, eu vou aqui falar e vou voltar nos slides, tá? Para não ficar só aqui nesse texto aqui. Então, aprendizado olhar, quais são as ferramentas necessárias? Assim, é só assim uma degustação, né, do que nós temos, né? Composição, né, enquadramento, né, os formatos de tela, a gente tem a questão da iluminação, né? Você tem a questão de movimento de câmera, cor, né? Tudo isso, né, eu chamo de ferramentas de edição de fotografia. São instrumentos que nós temos, né, para nos ajudar a contar a história, né? A luz, né, o princípio básico da iluminação, tá? Aquela famosa luz principal, né, luz de enchimento, né? Contraluz, o porquê de cada uma desse tipo de luz, a importância, né? Estilo iluminação, né? A gente tem low key, high key, né? Quando você quer fazer um gênero cinematográfico, quer fazer um tipo de contraste na cena, né? Que luz você vai usar, né? Exposição é uma coisa importantíssima, não adianta a gente iluminar, né, e não expor corretamente, né? E hoje em dia, né, tem muitas questões de exposição que eu discuto, porque pela coisa da digitalização, pela coisa de você trabalhar de uma maneira de monitorar, né, de se olhar no monitor e querer expor pelo monitor, então tem muitas coisas ali que eu questiono um pouco. Você tem instrumentos, né, que pode ajudar a medir a luz, que algumas câmeras têm, histograma, false color, né, waveform, e tem o famoso fotômetro que a Celina comentou aí, né, que é um instrumento para mim que é muito importante, né? Eu nem preciso da câmera para poder fazer a exposição. É claro que com a câmera, né, a gente tem lá as outras ferramentas que a gente vai se aperfeiçoando, vai, digamos assim, fazendo a medição mais fina, né? Lente, né? A importância da escolha de lente, né? A questão da profundidade de campo, também tem a ver com linguagem, né? Os movimentos de câmera, né? Por que movimentar a câmera, quais são os movimentos, né? O que não é movimentar a câmera que você tem um equipamento que acabou de adquirir, não. Tudo é linguagem, porque um tilt, porque uma panorama, porque um traveling in se aproximando, porque um traveling out, porque uma grua, né? Tudo isso tem um porquê, né? Tem uma coisa subjetiva e técnica, né? E questões de cor, né? A importância da cor, como hoje se tem um microfone aberto, eu vou pedir para fechar, por favor. A importância da cor, né? Como linguagem hoje, como se usa a linguagem, né? E principalmente a questão da técnica, como fazer trabalhar a cor tecnicamente, né? Como é que você trabalha através da câmera, através dos filtros, e hoje em dia através de vários refletores que trabalham, né? Colorimetria, tá? Deixa eu aqui só descompartilhar rapidamente. Tudo bem, gente? Tá dando aí para tocar? Só estou vendo a cara de vocês. Estou compartilhando, mas estou vendo a cara de vocês, tá? Então, só assim, tem que falar rápido, né? Porque o tempo é pouco, só para vocês poderem, né? Eu vou aqui compartilhar de novo, mas vocês estão aí, qualquer coisa, vocês abrem o microfone aí que eu volto, pode perguntar a qualquer momento, tá? Eu gosto, tá? Resumindo, o que é cinematografia? Gente, tudo isso no livro do nosso grande Edgar Moura, né? Que fez 50 anos de luz, né? Fez o trabalho da câmera na mão, são livros que ele lançou, né? Fez A Cor, né? Ele está agora escrevendo outro livro, Edgar, o mestre, né? Tanto diretor de fotografia, como também na maneira que ele escreve, uma coisa muito gostosa, muito deliciosa, né? Ele também é professor da ABC, tem um curso aí também que ele dá, tá? É mais aprofundado, tá? Tanto ele quanto o Afonso. Que nem eu falei, eu estou aqui no iniciozinho, né? Estou aqui dando uma introdução, né? Então, cinematografia ou direção de fotografia, como os elementos visuais de uma cena são enquadrados, iluminados e captados em filme ou vídeo. O diretor de fotografia é a pessoa encarregada dessa responsabilidade, né? Tudo que está na nossa frente, né? Não adianta você chegar à direção de arte e colocar um elemento que você chega, não, mas não está, você tem que estar o mais possível, ter conversado antes, né?
ter discutido, falar dos prós e dos contras. Na hora que ele está na frente, você vai ter que se virar, né? Diretor de fotografia discute com o diretor, em comum acordo, transforma a necessidade visual do diretor para a tela, né? O diretor tem lá, né, o que ele quer contar a história, tem lá o roteiro, né? E nós técnicos, né, nós vamos fornecer a ele os elementos, né, visuais, né, tanto visual, enquadramento, plano, né, questões de lente, né, questão de atmosfera, nós vamos, né, tecnicamente fornecer esses elementos para os diretores, né? Alguns diretores dão ao diretor de fotografia total liberdade no processo, enquanto outros mantêm o controle absoluto. Depende, né? Diretores que têm uma mão mais firme, né, que sabem de fotografia, é bom, é ótimo, porque você, né, tem muita coisa para se preocupar. Então, o diretor já tem uma proposta, né, como diria o Walter Carvalho, então você chega assim, é muito bom quando o diretor já tem uma proposta e te pergunta, e aí, o que você acha? Opa, já é meio caminho andado, já tem uma visão do filme, né? Então você chega e concorda, né? Você argumenta, né? Você pensa mais tecnicamente, né? Isso é uma coisa que, né, depende. Tem diretores que você já apresenta uma proposta de atmosfera, ele não tem uma visão tão assim definida, né? Então há casos e casos. A gente fala que direção, são fotografias, são casamentos, né? Alguns diretores dão ao diretor de fotografia total liberdade no processo, enquanto outros mantêm o controle absoluto, tá? Isso aí depende de cada caso. Novamente, do livro de Edgar Moura, né? São alguns conceitos de colegas, né? O que é o diretor de fotografia? É o responsável técnico da filmagem, é quem lida com a luz e câmera, né? São citações de colegas, né? Mestres, é quem transforma os sonhos do diretor em realidade, né? Edgar Moura é o pintor do quadro dos outros, Antônio Luiz, né? Antônio Luiz Mendes Soares. Fotografar, escrever com a luz. Enfim, são definições mais ou menos, né? Até poéticas, né? Do que faz o diretor de fotografia. Aí tem, né? O Edgar fala, é um técnico ou é um artista? Né? É um operário ou é um artista? O que é um diretor de fotografia? Geralmente são as duas coisas. Bom, gente, proposta do curso, rapidamente. O trabalho de um diretor de fotografia nunca esteve tão complexo como na atualidade. Além de lidar com os elementos da ótica, física, mecânica, linguagem cinematográfica, iluminação e direção, o profissional precisa conhecer novos elementos da eletrônica e da informática. É o que eu digo, né? São coisas que eu estou sempre pesquisando, mas eu procuro, né, me assessorar, né, com um colorista. Hoje você tem um técnico em imagem digital, né, você tem um assistente de câmera, né? São pessoas que, digamos assim, estão muito mais assim atualizados na questão dos equipamentos, né? A gente está sempre lendo, sempre se informando, né? Mas as coisas assim mais técnicas mesmo, de como é que você pode manusear os equipamentos, né? Como é que você pode acessar certas configurações de câmera, né? Isso tudo, e qual é o melhor rendimento, no caso do colorista, né, que vai dizer para mim, né, é uma coisa que a gente está sempre conversando, está sempre trocando. Eu procuro ser. Estou sempre, né? São meus braços direitos, desde o gaffer, né? Que é o eletricista, chefe, é o cara que eu vou pedir uma luz, né? Uma determinada atmosfera, eu penso uma luz dura, né? Eu quero fazer um efeito e eu já tenho uma noção de um tipo de equipamento, de refletor, mas ele pode me apresentar um outro, pode falar. Hoje tem muitos refletores novos sendo lançados. Acabamos de ter a Semana ABC, não sei se algum de vocês teve a oportunidade de ir lá em São Paulo. Nossa, equipamento de iluminação assim, mais diversos, mais variados, fora câmera, lentes, né, movimento de câmera, né? Foi uma coisa assim, né? Também teve 2 anos represado, né? Mas foi um show assim de tecnologia, fora as palestras, né? Então é muita coisa, né? Então você está sempre conversando, né? A ABC funciona para isso, para a gente estar sempre trocando ideia com os colegas, né? Quem não é associado seria interessante, né? Como estudante vocês participarem. Então tem muita tecnologia, né? Então as coisas estão aí surgindo toda hora, né? E o mercado está vendendo muito, né? A gente fala gato por lebre. Então o que realmente interessa? Ah, quer ter uma câmera de 16K, 8K. Mas quanto é que ele tem de informação de cor? Quantos bits de cor ela tem? Entendeu? Qual é o range dinâmico que ela tem? Então, às vezes, nem resolução, nem sempre é tudo, né? É um conjunto de fatores, né? Então, isso é importante a gente conhecer. Para isso, a gente precisa entender o contexto, né? Entender, digamos, o grosso, né? E se aprofundar com os colegas, com os técnicos, digamos assim, né?
A digitalização permitiu acesso a novos recursos técnicos, aumentando enormemente as possibilidades de modificar a imagem na captação e na finalização. É o mundo digital. Hoje, a questão da colorimetria, por acaso aqui o Paulo Andrade, tá aqui, é muito importante, porque o digital, né, você permite fazer, digamos assim, o grading, né, o color grading, você tem muito mais tons, matizes de cores, nuances de cores que você tinha antigamente. Né? Não é para fazer na pós, mas a gente já trabalha na captação, mas já, né, pensando na pós, o que pode ser feito na pós também. Então, essa gama, né, de cores, né, de sutileza, né, e a linguagem, né, aumentou muito com a questão da digitalização. Tá? E hoje o DaVinci, digamos assim, é um equipamento acessível, né, que trabalha. O Paulo trabalha direto com o DaVinci. Enfim, gente, né, a direção fotografia viu o momento de transição do analógico para o digital, isso já tem alguns anos, e muitas coisas fundamentais estão sendo esquecidas em troca do uso excessivo e da preocupação com as novas tecnologias. É que eu digo, né? Mas vamos ao básico, né? O que é o básico, né? O principal objetivo desse curso de introdução à cinematografia é resgatar o aprendizado dos elementos fundamentais da cinematografia. É linguagem, né? A linguagem da câmera, a linguagem do movimento, né? A luz, né? Conceito de luz, né? Direção, né? Cor, né? Conceito de cor, ótica, né? Questão das lentes, né? Exposição, né? O que é expor, né? Expor corretamente, expor como linguagem, né? Através da linguagem cinematográfica, estarão preparados para usar com propriedade os novos conhecimentos da tecnologia no universo da cinematografia digital. O que eu digo é o seguinte, não adianta você ter equipamento e não ter o básico, não saber iluminar. Acho que muitos de vocês devem passar por isso. Vocês têm a câmera, que nem conversamos aqui no início. Tudo bem, a câmera é um instrumento, é uma ferramenta, mas a iluminação é importante. Né? Você pode fazer com uma câmera mais ou menos, uma luz muito boa, e você pode ter uma câmera maravilhosa, uma luz ruim, e o resultado da câmera inferior vai ser melhor. Então, é um conjunto de fatores, né? E tudo isso tem a ver com o nosso básico, nosso aprendizado básico. Né? Que é exatamente isso, luz, né, exposição, movimento, tudo linguagem, gente. Isso em termos de, falando em termos de ficção, né? Desculpa se eu estou falando muito rápido, tá? Só que tirar gostozinho, assim, né, de algumas coisas que eu acho muito bacana, né? Artistas comandam a força da luz, composição, cores e tonalidades, seja com pincéis e tintas ou lentes e câmeras. Diretor de fotografia Vitório Storaro disse: quando você faz um desenho, tira uma foto, fotografa um filme, isso é uma representação de um total de 2.000 anos de história, esteja você consciente ou não. Quer dizer, o estudo, né, da arte, né, não digo você ser um especialista, mas ver o que existe, né, a questão de cor, né, o que já foi apreendido, né, o que foi usado. Né? Então, aquele estudo, né, o aprendizado do olhar, a gente está sempre, né, buscando isso. Né? O que nós temos, onde é que vai buscar, onde é que nós vamos buscar esse aprendizado, né, audiovisual, essa investigação visual, pintura, né, obviamente, fotografia, né, eu brinco aqui, o Escher, né, ilusão de ótica, né, importância do aprendizado do olhar, conhecimento das outras artes, né, observação, né, gente, tudo isso para a gente, composição, luz e cor, tudo é importante, né, e a gente tem aí 2.000 anos de história, né, para a gente buscar, né, arte moderna, enfim, coisas que estão aí, hoje está cada vez mais fácil através da internet, né. A luz com enfoque mais técnico, estou falando mais ou menos o que eu acho importante, né? A gente abordar aqui no curso. A luz com enfoque mais técnico, né? Falamos da linguagem, né? Agora vamos falar no enfoque mais técnico, mostrando suas características e propriedades. Entraremos no universo de refletores e acessórios de iluminação. Eu tenho um bom material em audiovisual sobre isso, né? E lá na ABC nós temos equipamentos de luz também, né? Temos refletores, e dentro do possível a gente vai manusear algum desses refletores e poder fazer, isso é uma coisa que eu quero fazer bastante com vocês, né? Montar um setzinho, né? A gente tem situações lá que tem interior com exterior dia, né? Se dá para dar uma profundidade, dá para trabalhar a questão das... investigação que foi feita de mensalão, petrolão, não sei o que foi feito. Alô? Ok. Voltou? Tudo bem. Então, uma coisa que a gente pode trabalhar bastante, essa questão da exposição, da iluminação, temos refletores de luz difusa, temos como difundir, aliás, refletores de luz lá, deixar a luz mais difusa, temos como trabalhar com luz dura, então temos como fazer um set de luz lá, setups de luz, para a gente poder ver tanto a questão da iluminação, né? E a gente pode ver essa questão dos métodos de exposição em cinema e vídeo, instrumentos de medição.
que a gente tem o fotômetro e temos outros instrumentos de medição na própria câmera e nos monitores, tá? Deixa eu parar um pouquinho aqui, acho que eu estou falando muito rápido, mas queria saber com vocês, estou te compartilhando e saber. Alguma questão, gente? Está dando para pegar aí? Tá muito metralhadora? Ou tá tudo bem? Não, pelo menos para Não. mim tá de boa. Celina quer perguntar, não quer não, Celina? Não, tá tudo ótimo. Eu queria me desculpar porque eu vou ter que sair antes aí do final, então só já queria dizer que nos encontramos lá na primeira aula, tá? Já Tá vou ótimo, estar lá. Celina. Vou me inscrever lá, tá, Cleo? Agora, você vai usar a Blackmagic lá como um exemplo, como... Tá, Sim, só para sim, ter sim. O certeza. Afonso até sugeriu da gente começar lá, tem a 2K e meio, mas lá tem a 6K, entendeu? Então a gente vai É a trabalhar. Pro ou é a 6K igual a minha? A 6K não, é a 6K antes da Pro. Pocket? Mas é a Pocket. É a Então, Pocket. igual a minha. Então, tá bom. Exatamente. Você vai Tá ter um ótimo. modelo da sua lá para você treinar bastante. E vem cá, eu posso levar o meu fotômetro até para eu aprender lá com o meu, e aí você... Pode, Tá bom. claro. Fique à vontade, tá Beleza. bom? Obrigado, Cleo. Obrigado a abraço. você. Abraço, nos vemos lá. Gente, alguma questão por enquanto, assim? Mais ou menos o que vocês estavam imaginando? O que vocês acham que a gente... fala um pouquinho do que eu falei. O que vocês acham que a gente pode... que tem a ver com o que vocês estão imaginando? Tem alguma pergunta mais específica? Eu tenho mais um pouquinho para falar ali do material, tá, gente? Mas queria saber de vocês, assim, se é mais ou menos o caminho que vocês imaginam sobre o curso, né? Que o curso, assim, ele tem a questão da linguagem e a gente, com a prática, a gente acaba sendo muito técnico, entendeu? Na hora que põe a mão na massa, vai ter a câmera, né? A gente tem lá os instrumentos, o waveform para medir a luminosidade, né? A gente tem lá o false color, por exemplo, que você vai ver a questão dos níveis de vídeo, né? O waveform, né? Trabalho fotômetro, a gente vai ter a luz lá para a gente montar o setzinho, eu vou falar de iluminação, vocês vão ver lá no monitor grande, entendeu? Então, tudo isso estou falando, né? E vai ser realmente demonstrado assim, entendeu? Só que aquela coisa, é na hora que a gente vai poder, né, ter a questão presencial e de usar os equipamentos. Mas eu queria ouvir de vocês, assim, alguma questão assim que vocês acham que... não, mas vamos falar sobre movimento de campo, vamos falar sobre profundidade de campo. Era basicamente isso também, tipo, movimentação de câmera, profundidade, principalmente a coisa das lentes, né? Tipo assim, lente não sei o quê, 16mm é para isso, 8 é isso. Aí a abertura de campo, aí isso aqui vai fazer isso assim e tal. Sim, o campo visual, né, das lentes. Isso. A minha questão é as lentes, porque muitas vezes, tipo, isso aqui tem a câmera tal com a lente tal. Mas como é que eu sei a diferença? Isso às vezes me buga também. Não, é uma questão... Agora, sim, né, tem a questão do... Hoje em dia, né, o que acontece é que você tem sensores de tamanho diferente. Uhum. Então, você fala de uma lente 24, né, assim, nosso aprendizado é o Super 35, né, que é a câmera de cinema película 35. Então, a Pocket 6K lá, você tem um sensor Super 35. Aí você tem uma câmera com uma 4K, né, a Blackmagic Pocket, que já tem um sensor menor, então uma 24 vai ver um pouquinho mais fechado, entendeu? Mas, assim, o que interessa, né, além da gente conhecer o que cada sensor pode nos dar de acordo com as lentes, né, o que é uma 50, uma 5D, o que é uma 50, a gente tem que saber o tamanho do sensor, saber o que é que vamos enxergar, né, a questão da linguagem visual, né, a questão do que é, né, por que usar uma grande angular, né, por que usar uma teleobjetiva, né, a questão do quão interessante dar exemplos, né, de filmes, né, trechos de filmes, de cenas que a gente pode, né, como é que você quer acentuar uma característica do personagem. Eu estou vendo aqui uma série, talvez vocês estejam vendo, tem Stranger Things, né? Estou vendo assim, e aí eu, sei lá, eu gosto, mas enfim. Aí tem uma hora que quer chamar a atenção para uma coisa, a câmera aproxima, aí trabalha com a grande angular, deixa o rosto da pessoa mais deformado, que nem eu aqui, entendeu? Deixa a coisa deformada, para chamar a atenção de um estranhamento, né? Então é tudo isso, né? Tudo isso que a gente vai abordar, né?
dentro do tempo que a gente tem, tá? Quem mais quer falar alguma coisa? João está aí, João é novo, né? João Divino, pode falar, João? Oi, Cleon, tudo bem? Tudo bem, só para falar que a gente já se apresentou, acho que você entrou depois, né? Eu entrei depois, eu não consegui chegar a tempo hoje, o dia foi mais corrido do que eu imaginei. Mas você chegou a pegar alguma coisa aí do que eu falei? Sim. Tá, e enfim, qual é o seu interesse, assim? Você acha que é por aí o curso? Como é que você quer, o que você busca aprender? Qual é o seu interesse aqui na introdução à cinematografia? Reforçar mesmo, né? Eu me interesso bastante por cinematografia. Eu dirijo algumas coisas, mas me interesso bastante pela parte técnica também, de câmera e lentes, né? Então é ir melhorando mesmo, cada vez mais, né? E você já é da área, né? Você falou que é diretor, né? Sim. Tá. Alguma coisa assim que você acha... É que eu falo sempre, né? O diretor de fotografia, né? São os parceiros, né? Então, é muito bom que o diretor, né, entenda de direção de fotografia para poder chegar e conversar com o diretor de fotografia e poder, né, chegar num acordo, né, um entendimento, né? Isso é muito importante, né? Então, acho bacana esse tipo de troca, entendeu? Mas é isso. Mas olha só, a parte técnica, tá, que eu estou falando, eu dou um início, uma introdução bem rápida assim, na teoria, e a gente já vai para montar a câmera, né, eu gosto muito de fazer isso, às vezes chega, tem um set montado, entendeu? A pessoa chega e olha assim, abre a câmera, já vai lá, vê no monitor, já mexe, e já fica umas dúvidas, né, assim, de, pô, mas pode expor dessa maneira, né, a luz pode ser desse jeito, e aí a gente, né, da prática, a gente volta para a teoria, da teoria a gente vai para a prática. Isso é uma coisa que eu faço bastante, tá? Porque esse curso, né, o que eu acho interessante, essa coisa da gente ter o iniciozinho, né, da questão dos princípios básicos da cinematografia ou da direção de fotografia, tá? Como expor, né, o que é a questão da latitude ou range dinâmico de uma câmera, informações de cor que você tem na câmera, a questão de resoluções, tudo isso, né, agregado à importância da linguagem cinematográfica, tá? Mas a gente vai, não digo que a gente vai entrar muito na questão de workflow, né? Questões muito técnicas, né? De equipamentos, né? Uma coisa que nem eu sempre falo, isso é uma coisa mais aprofundada, é um outro tipo de curso. Mas é um curso assim de um start bem interessante do meu ponto de vista para poder ir já para outras, digamos assim, outros degraus, né? De aprofundamento. Fotografia, o Edgar Moura fala que é uma pirâmide de cabeça para baixo, né? Vai assim, vai começando e cada vez mais vai aumentando o nível de conhecimento assim técnico que existe, né? E é uma das artes mais, segundo ele, mais complexas que existe, arte técnica, né? Pedro Coceiro, meu amigo, estou te vendo aí. Tudo bom, Pedro? Seja bem-vindo. Você está me ouvindo aí? Oi, está me ouvindo? Estou te ouvindo, meu amigo. Tudo bem? Tudo bom? O projeto está caminhando, viu? Não esqueci de ti, não. Espero que o Bolsonaro está atrapalhando a gente, mas a gente vai na luta agora. Teu nome está na lista. Não esqueça Tá que bom, a gente continua. Seja bem-vindo aí, Pedro. A gente vai se falando aí. Tá bom. Abração para todo mundo aí, pessoal. Obrigado pela participação. Pedro é um diretor, né? É lá de Belém do Pará. Belém do Pará. Do lado aí de vocês. Certinho. Mas aqui a gente vai estar no Rio, Pedro. Se quiser fazer uma temporada aqui no Rio, seja bem-vindo. Gente, vou aqui então voltar para o PowerPoint, tudo bem? Vou tentar falar um pouco mais devagar. Eu acho que eu estou... Mas falem aí se eu estou tocando muito rápido. Eu, na aula não vai ser assim não, gente. É que eu tento mostrar, né? Só para dar uma horinha mais ou menos, tá? Introdução à iluminação, luz, qualidade, direção, propriedade, qualidade, luz difusa, né? Luz dura, né? A direção, de onde vem essa luz, né? Se é contra-luz, se ela vem lateral, as propriedades da luz que cada luz pode fazer, que tipo de luz que existe, né? O que ela pode ressaltar, né? Os objetivos da iluminação,
características dos principais tipos de refletores, quer dizer, quando usar um tipo de refletor ou outro, tamanhos, potência, luminosidade, cor, né, colorimetria, né? Aí entramos nas questões da exposição, né, que tem o primeiro fator, né, o diafragma. Como é que funciona, né, os diafragmas em conjunto com os filtros neutros, em conjunto com o ângulo do obturador, tá? Em conjunto com a luminosidade, né, ou seja, o foot candle, ou seja, o lux, né, a quantidade de luz, né, nível de luz que é impresso na cena, né? Tudo isso, né, como é que vocês podem calcular? Oi? Tá aparecendo o slide? Ou só para mim que não tá? Não entendi, desculpa, estou sem imagem. Você está mostrando o slide? Ah, não, obrigado. Achei que era só para mim. Que bom, obrigado. Deixa eu ver onde é que eu estava, agora eu não lembro mais. Eu achei que você estivesse só falando, por isso que eu nem comentei nada. Não. É que eu esqueci de apertar o botãozinho aqui. Agora estou mostrando o slide. Espera aí. Que bom que foi rápido aí. Deixa eu ver aqui onde é que eu estava. Isso aqui, né? Tá aí para vocês, né? Então, introdução à iluminação, obrigado, viu? Introdução à iluminação, né? Que a gente está falando, luz, qualidade, direção, propriedade, características principais, tipos de refletores, né? E aqui a questão dos elementos, as variáveis, né? Quando expor, por que usar filtro neutro, né? Por que trabalhar a obturação, o ângulo de obturação, qual é o efeito que dá, qual é o resultado que dá na imagem, né? O que é a influência que dá na exposição, se entra mais ou menos luz, porque para a gente calcular a exposição, nós precisamos saber isso, né? Quanto você tem um filtro neutro, o que ele absorve de luz, né? O obturador mais aberto ou mais fechado, também ele pode entrar mais ou menos luz, o diafragma, obviamente, mais aberto ou mais fechado, né? E a questão da luz. Então, tudo isso é uma equação, né, que a gente trabalha com editor de fotografia, que a gente precisa conhecer para poder expor corretamente. Gente, quando fala expor corretamente, é expor para o propósito da cena. Às vezes você quer fazer uma coisa superexposta, às vezes você quer fazer uma coisa subexposta, às vezes você quer fazer uma exposição correta, entre aspas. Sim, eu estou expondo sem superexpor nem subexpor, né, uma situação. Então, isso de cada um, né, de acordo com a proposta da cena. Mas se você não souber expor, não adianta você vai fazer sua luz e depois você não vai ter o resultado como você imaginou, né? Então, a exposição é uma coisa importantíssima. Eu adoro trabalhar a exposição. Então, quais são os instrumentos que a gente tem? False color, né? Histograma, né? Waveform, né? Fotômetro. Então, quando é que a gente trabalha com eles? Como é que, em cada um, quais são as vantagens? Né? Onde tem isso? Aqui tem um monitor na câmera, aqui nas câmeras, aqui tem monitores, né? O fotômetro você consegue trabalhar mais a relação de contraste, sem precisar da câmera, do equipamento estar presente, né? Você já tem uma pré-visualização da cena e depois... Você posso fazer uma pergunta? Pode. Não, só uma curiosidade, o fotômetro. Esses fotômetros digitais que vêm na própria câmera, eles são precisos como são os fotômetros tradicionais, eles são confiáveis? Fotômetro digital dentro da câmera que vem através da lente, é isso? Eu acho que sim. Eu não tenho aquele fotômetro, eu acho muito básico que vem sobretudo máquina fotográfica, quando tu ativa, tu vai filmar e tem ali. Eu fico olhando para esses aparelhos, eu nunca tive uma experiência profissional desse nível, a ponto de usar um. Então, eu estou perguntando, eles são confiáveis? Eles são. Assim, quer dizer, são confiáveis. Eu estou sem câmera, para variar. A minha internet está ruim, então estou sem câmera. Então, que eles são confiáveis, eu sei que eles são confiáveis para o feijão com arroz, mas eu pergunto assim, em relação a esses fotômetros que custam $1.000, $2.000, um fotômetro desse aí, dá para substituir ou podendo alugar um desse? O que você sugere aí? Só para... Não sei se eu me fiz entender. Não, Pedro, estou entendendo que você está falando de um fotômetro, uma câmera fotográfica que tem a luz refletida e você vê lá no visor, lá, você pode medir no meio, alguns pontos, não é isso? Isso. Cara, é que eu digo, isso é de fotografia, né? Não é de cinema, né? Cinema a gente trabalha, né? No caso, assim, hoje em dia, você tem os instrumentos digitais, que é o waveform, você vê toda a cena ali. É isso que eu vou falar. Você olha, observa a cena, né? E quer ver? Deixa eu voltar aqui, deixa eu voltar a compartilhar que eu estava...
Aqui agora eu vou compartilhar, não vou esquecer não. Apertei o botãozinho aqui. Então, por exemplo, você tem aqui, né, o waveform. Tá vendo? Aqui você tem uma relação de sinal, você tem mais ou menos 0 e 100. Então, isso tudo vai ser falado na aula, tá? Então, você tem a massa aqui de vídeo, digamos assim, informação de vídeo, que você tem que deixar nessa região aqui. Se passar de 100, clipou, perdeu, né? Alta luz. Se baixar de 0, clipou para baixo, baixa a luz, você não vê. Então, você tem que trabalhar a sua iluminação, né? Dentro desse, por exemplo, aqui o waveform tem esse range aqui que a gente trabalha, né? O histograma tem, assim, em vez de ser na vertical, é na horizontal. Aqui são baixas luzes, média luz e alta luz, né? O false color, as cores, eles vão dar mais, tudo em cima de IRE, né? O false e o waveform, que é a unidade de medida, né? De exposição de vídeo. Então, você sabe que é 0 a 100. 0 é preto, 100 é branco. Então, aqui, por exemplo, o false color tem lá o laranja, amarelo, que é 80%, né? Tem lá o verde, que é 50%. Então, existe uma tabelinha, né, que no false color você sabe, né, o que está tantos por cento do nível de vídeo, né? Esses são os instrumentos corretos, digamos assim, que usam nas câmeras hoje digitais cinematográficas, né? Isso aqui eu confio, né? O histograma também, e aqui também. Esses fotômetros assim que você vê de câmeras fotográficas para fotografia. Então você não tem a questão do movimento, você vê lá uma certa região, faz média. Eu, por exemplo, Perfeito. Eu não tinha lembrado desse detalhe, mas quando eu estava lembrando desses fotômetros, eu estava associando eles à imagem da própria DSLR, né, da imagem e vídeo. A DSLR, eu acho que tem o histograma, não tem? Tem. Aí eu já confiaria no histograma. Entendeu? É lá porque na fotografia você fecha, você vai medir quanto tem de luz ali, entendeu? Mas, assim, a ciência, né, da exposição é muito parecida. O que muda é a maneira de você usar o instrumento de medição. Eu, pessoalmente, nunca trabalhei com fotômetro de câmera fotográfica, que é a luz que vem refletida, né? O que é importante saber é que esses fotômetros aqui, esse aqui, por exemplo, ele mede a luz incidente, que é a luz que incide no objeto, depois, quando bate no objeto, vai para a câmera, isso é a luz refletida, né? E ele tem como você vê a luz refletida. São dois tipos de medição de luz. E você tem que entender das duas, assim, no melhor dos mundos, para você poder saber expor corretamente. Esse das câmeras fotográficas, eles são luz que já está vindo para a lente, é só luz refletida, entendeu? Então, são tipos de maneira diferente. Aqui é luz refletida, histograma é luz refletida e false color é luz refletida. Tudo que já está no sensor, tá? Com esses fotômetros analógicos e digitais de mão, a gente pode ler a luz antes de refletir, tá? Esse é o trabalho de fotografia. Tem que entender como o objeto ele absorve luz, como é que ele reflete, o que ele reflete de luz, como é que você quer deixar isso mais claro, menos claro. Aí já exige um pouco de experiência, assim, para você poder saber fazer isso corretamente. Mas são instrumentos de medição que a gente trabalha direto, principalmente o waveform é assim, digamos, na questão eletrônica, né, dos mais indicados assim, tá? Bom, estilo de luz, vou falar também, né, a gente faz exercício de iluminação, a gente pode fazer um high key, desculpa, high key que é uma área, tem pouca área escura, né, uma coisa mais suave, né? Você tem um low key, que tem muita área escura, e a luz é mais dura. E você tem uma tonalidade gradual, que é uma luz suave, mas com bastante área escura. Aqui é luz suave com bastante área clara. Aqui é uma luz suave com bastante área escura. E aqui a gente tem a luz dura com bastante área escura. Tá? Então, são 3 estilos de iluminação que a gente pode fazer exercícios lá para a gente poder... Né? Porque tudo depende da atmosfera que você quer dar ao filme, né? Então, isso é uma coisa que eu acho bacana também. Você vai contar uma história, como é que é? Uma coisa mais feliz,
uma coisa mais sinistra, né? Uma coisa, né? Essa tonalidade gradual se usa para a maioria dos casos, entendeu? Você consegue ter uma luz suave e consegue ter contraste na cena também, é bem interessante. A questão do uso, né? Aqui o Apocalipse Now, né? Que o filme é maravilhoso, usa muita cor no filme, muitos efeitos, né, especiais, fumaças, luz, gelatina, né? Um contraste, né? Um chiaro escuro, né? Do Storaro, né? A gente tem bastante isso aí, esse exemplo clássico do Apocalipse Now, né? O uso artístico e técnico da cor. E como é que você trabalha, né? Gelatina, né? Como é que você Hoje você tem refletores de LED que você já consegue mudar a cor no próprio refletor, né? Estão cada vez mais sofisticados, né? Mas você se usa, né, gelatinas de correção e de efeito, tá? E difusão também, são coisas que a gente trabalha. Então, como é que a gente trabalha essas difusões diferentes? Como é que a gente trabalha a cor? Como é que a câmera enxerga, né? As cores, as diferentes cores, o que é a colorimetria, o que é a temperatura de cor, né? Composição, enquadramento, lentes, suas propriedades, vamos lá trabalhar com lentes diferentes, né? Questão de estudar, né, qual é o plano, o tamanho do plano e qual é o enquadramento e vamos compor, né? Vamos compor esse plano, vamos compor dentro do enquadramento, plano geral, como é que faz a composição, o que define uma boa composição, questão das linhas, né? Questão da luz, né? Tudo isso influencia, questão da geometria, a proximidade da pessoa, né, do primeiro plano, segundo plano, a profundidade. Tudo isso é um trabalho que a gente são instrumentos que a gente trabalha na direção de fotografia, vem da fotografia estilo, né? Temos fotógrafo estilo aqui. Lente de distância focal, né? Questão da profundidade de campo. A lente cinematográfica, temos a lente também as fotográficas, que são usadas hoje. É importante a profundidade de campo, né? O que a gente deixa em foco e fora de foco, né? A relação que tem entre isso e o diafragma. Né? Então, esse é mais ou menos, né, o que a gente tem de conversa, né, e experimentação lá no set. Para fechar o movimento de câmera, né? Por que usar determinados movimentos de câmeras e a razão de usar isso e como usar e quais são os equipamentos que existem aí no mercado, que dão certo, que não dão certo. Eu tenho experimentado coisas que realmente não dão certo. Assim, se vende muita coisa, pô, que legal, isso aqui funciona, né? Vou parar de compartilhar, já foi de bom tamanho, né? E é o compartilhamento, tá? Mas eu tenho trabalhado, eu fiz um vídeo agora em São Paulo, lá na Mogi, e assim, eu chamei um videomaker, né? Porque tinha as questões de economia, né? Então ele tinha lá o equipamento, aí tinha um gimbal, tinha um drone, tinha lá o slider. Algumas coisas funcionaram, outras coisas não funcionaram, né? E eu sei que toda hora que os estudantes vêm e falam, professor, agora tem um slider assim, tem um gimbal que não sei o quê. Não é bem assim, gente. Aí depende da câmera, do peso, né? Tem equipamentos que são mais apropriados, enfim. Agora a coisa está tudo ficando mais, digamos assim, miniaturizado, né? Tudo menorzinho, né? Então, mas às vezes funciona, às vezes não funciona. Essa experiência eu estou tendo bastante. Eu posso dizer para vocês que tem coisas que funcionam e não funcionam. Isso eu posso falar agora com, digamos assim, com experiência, tá? Bom, gente, eu estou aqui agora só querendo ouvir vocês, saber um pouquinho mais. Vai ter isso, vamos poder fazer aquilo, pô, vai poder falar sobre isso. Estou aqui à disposição de vocês, tá? Não, minha única questão mesmo é a parte prática. Se eu vou poder ficar ali na câmera o tempo todo e aí mexe na luz lá e vai saber, tipo, ao mesmo tempo que eu estou na câmera, eu vou saber por que tá melhor daqui do que de lá. A minha questão mesmo é essa coisa da iluminação e também da câmera, tipo, de não saber exatamente o que fazer na câmera. Maria, eu falo o seguinte, muitas vezes eu gosto de iluminar sem câmera. Uhum. Porque a gente se acostuma muito a olhar no monitor, né? Como é que fica, né? Eu, quando dou aula, muitas vezes eu brinco, né? A gente está no estúdio, né? Aí os alunos ficam olhando, tudo bem, abriu lá a câmera, fez o plano, escolheu a lente, o plano é esse, agora desliga a câmera, fica todo mundo assustado, né? Pô, mas como é que a gente vai iluminar sem câmera? Tem como. Você tem o olhar, né? Tem o fotômetro, né? Então, essa experiência é muito legal, que a gente fica muito mal acostumado, na minha opinião, essa coisa de olhar no monitor.
entendeu? Que nem eu falo, a gente tem um aprendizado do olhar, então isso é um aprendizado que a gente precisa ter, de aprender a fazer as coisas. É claro, né? Iluminou, legal. Então, assim, agora liga lá o monitor. Temos o monitor, maravilha. Aí a pessoa vai, pô, não é que tá bom? Eu falei, lógico, né? Então, né? Porque muitas vezes você também está na rua, né? Você está filmando e tem um LCD, tem lá a luz do sol que bate, você não está vendo direito, né? Então, uma coisa que é importante, eu acho, né? A coisa da exposição, você ter lá um cálculo de exposição que você tem independente de olhar no monitor, né? E a luz também, a luz eu acho que é bacana, a gente tem uns princípios básicos que a gente passa lá e a gente, claro, que a gente vai abrir a câmera para você olhar e ver, né? Não estou falando que ninguém vai abrir câmera, não, estou falando só que é instigante esse exercício, entendeu? Tá certo. Gente, quem mais? Vamos lá. Perguntas, dúvidas, vai ter isso, vai ter aquilo, vamos poder fazer aquilo. Teste de exposição, a gente pode fazer um teste de range dinâmico da câmera, entendeu? É um teste que eu gosto de fazer, que é um teste que a gente vai vendo como é que a câmera enxerga da mais baixa luz à alta luz, porque cada equipamento, cada câmera, cada sensor tem uma maneira de enxergar, tem um range dinâmico, né? Isso a gente trabalha a textura da imagem, né? Que nem tem lá os tons de cinza, né? Ansel Adams, né? Que a gente fala, né? Tem lá o Ansel Adams, lá o Zone System, né? Você vai vendo a área mais escura, a mais clara. E não é achismo, né? Você vai fazendo o teste, você filma, vai subexpondo, superexpondo e vê como é que a câmera enxerga da mais alta luz à mais baixa luz, né? Quer ver? Deixa eu aqui. Mas vamos lá, gente. Vamos lá. Eu tenho bastante coisa aqui que eu posso mostrar para vocês, mas queria que concentrasse aqui no questão de exposição, por exemplo. Deixa eu ver aqui. De luz, fotografia 3. Aqui, ó, quer ver? Ó? Vou compartilhar isso aqui com vocês rapidamente. Deixa eu ver se eu consigo ser rápido. Estou compartilhando alguma coisa? Não, não estou. Tem que apertar aqui, share. Por que não foi? Agora vai. Está vendo essa imagem, por exemplo? Uhum. Né? Isso é uma coisa muito assim criteriosa na hora de expor. Né? Como é que você consegue ter uma exposição aqui de alta luz, aqui de baixíssima luz, né? Depende de cada computador de vocês, mas aqui tem um mínimo de informação, né, que a gente trabalha, né, para trabalhar a textura, né? Isso você consegue através da fotometria, né? Aí eu tenho testes aqui, ó, tá? Falar de log, vamos falar de REC 709. Aqui, por exemplo, ó, uma imagem log, como se fala hoje, você já deve ter ouvido falar, né? A imagem log depois ela é finalizada, né? O log é uma maneira de você ter mais informações dentro do sensor da câmera, né? Sem que a luz estoure, né? Porque o problema do vídeo, né? Que o nossa alta resolução é vídeo, né? Agora não mais, mas as câmeras agora elas conseguem ter essa capacidade de enxergar altas luzes, mas você tem que saber como expor. Então você consegue ter todas as informações, olha que vestidinho dela aqui, tá vendo? Tudo ali dentro do sensor, né? Mas você expõe de uma maneira que até parece subexposta, por isso que eu digo que o monitor às vezes é ruim, a fotometria é boa, que você trabalha e depois na finalização você faz deixa a densidade, né, a luminosidade tudo certinha. Aqui um outro exemplo, tá vendo? Outra coisa que o log faz é isso, deixa de saturado e depois você trabalha aqui as cores na pós, tá? Então, isso são coisas que a gente vai ver lá na hora. Deixa eu ver se eu tenho um teste aqui de latitude que eu falei com vocês. Aqui, ó. Rapidamente, teste de range dinâmico. Uma coisa que a gente pode fazer lá.
né? Eu tenho aqui diferentes exposições. Deixa eu ir mais para frente, que eu vou mostrar melhor sem claquete para vocês. Ó, tá vendo? Cada vez mais o lado direito do rosto dela vai escurecendo. Olha a carta de cinza. Isso aqui a gente trabalha, né, em termos de stop, que é a questão de quantidade de luz que tem de um lado para o outro. Aqui está correto, aqui está subexposto. Então a gente vai escurecendo cada vez mais um lado do rosto e vai vendo como a câmera enxerga, até chegar no limite da exposição que você vê, e aí você entende como a sua câmera enxerga através da fotometria. Aí eu consigo fazer, né, trabalhar de uma maneira, né, bem criteriosa a questão da subexposição, da superexposição. Aqui é superexposição. Logo em seguida, aqui, ó, que a gente vai superexpondo cada vez mais esse lado do rosto aqui. E é um método científico, digamos assim. Aí que já perdeu a informação. Aí eu vejo que a câmera só consegue enxergar até 4 stops aqui, o limite. Depois disso já perde informação. Aí eu consigo expor, né? Consigo fazer a minha zona de cinzas. Isso é uma coisa que eu estou mostrando aqui para vocês e a gente abre câmera, pega o fotômetro e faz. Então toda essa relação, né? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Né? Questão da importância, né? Da exposição, da impressão, né? Como é que você trabalha a questão da textura, né? A questão dos diafragmas, né? A importância do diafragma que cada um tem em relação ao outro, né? O que mais que eu tenho? Tenho várias coisas aqui para mostrar para vocês, em termos de exposição. Tá vendo? Aqui são coisas que a gente trabalha, acessórios de iluminação, tá? Tipo de refletores, efeitos que você pode fazer com as determinadas bandeiras de efeito, é esse aqui, ó. Olha lá. Uma fumacinha, um haze lá, uma fumaça e a luz apropriada, você consegue fazer uns efeitos assim, ó. Tá vendo? Isso aqui foi em sala de aula, tá? Aí tem os tipos de refletores, né? Porque usar luz fluorescente. Já estou dando spoiler aqui para vocês, tá vendo? Não vou ficar passando muito isso não, senão você vira spoiler. Mas enfim, gente, tem bastante coisa para poder compartilhar e mostrar para vocês e a gente exercitar. E olha eu aqui no contraluz, ao sombrio aqui, ó. Se eu pudesse, eu queria... O que é stop? Que você falou, essa luz só vai até 4 stops. O que é stop? Então, isso tudo eu vou falar no curso, né? Tá bom. Mas, assim, curto e grosso é cada paradinha da lente fotográfica, né? Aquela lente fotográfica, clique, é um stop. Mas aí tem uma relação de quantidade de luz, tem uma proporção em relação a cada vez que abre e fecha, dobro, metade, tem uma conta a ser feita. Tá? Mas a gente trabalha como fotógrafo, a gente trabalha assim. Tá 2 stops superexpostos, tá 3 stops subexpostos. Isso em relação ao cinza médio. Então, a gente mais ou menos, no nosso conceito, a gente vê, né, na fotometria, a gente sabe como é que vai ficar no final. Que a gente trabalhava assim antigamente, né? Mas hoje você tem a vantagem de você poder ver no monitor. Mas aí o monitor tem que ser um monitor bom, tem que estar calibrado, né? Senão fica uma coisa... que nem eu falo, bateu luz no monitor já é outra referência, entendeu? Gente, estou aqui a postos aqui para ouvir vocês. Não quero saber se vocês vão assim, se é mais ou menos por aí que vocês imaginavam um curso, se alguém pode falar um pouquinho. Eu ficaria feliz, mesmo que não seja. Não, eu pensei que era outra coisa. Ou não, dá para explicar melhor isso aqui, porque não entendi direito, né? Aí queria ouvir de vocês, aproveitar. Questão de documentário de natureza, alguma coisa. Eu perguntei isso já da vez passada, eu não fiz o curso. Sim. Teremos alguma coisa aí, filmar macaco no meio do mato, onça, jacaré. Eu fiquei 2 meses fazendo isso lá na National Geographic. Eu tenho um case. Rapaz. Eu tenho 3 projetos só para passar 1 ano dentro do mato, olha, aqui no Pará.
Eu tenho aqui tenho um PowerPoint assim, tenho vários exemplos, tenho coisas exatamente sobre isso, entendeu? Eu fiz um aqui E para a assim, National Geographic. eu respeito muito o trabalho de todo diretor de fotografia, né, mas eu realmente acredito que o maior espetáculo que tem para um diretor de fotografia mostrar assim, que ele é bom mesmo, é ele pegar a natureza, assim, né? E fazer aqueles filmes assim que eu vejo, National Geographic, como você falou, Discovery, BBC, então, pô, é uma... Já viu São coisas o nosso planeta na Netflix? Essas imagens que... São coisas muito especializadas, né, Pedro? Assim, tem todo um preparado, né, para fazer isso, né? Eu tenho um amigo que diz o seguinte, é o único momento em que o diretor de fotografia diz que ele trabalha com um diretor chamado Deus. Não tem acordo. Porque o diretor é Deus, ele vai sozinho. É ele com Deus. O que Deus resolver, está resolvido. Vai acontecer na frente dele. Mas a gente pode falar isso sim, Pedro. Eu vou arrumar um tempinho, você me cobra, a gente pede lá um tempinho, no bom sentido, eu mostro um pouquinho sobre isso. Porque eu acho que assim, eu tenho muita experiência em documentário, então tem várias coisas sobre documentário. Eu acho que talvez vocês se interessem por isso também, né? Fotografia documentário, iluminação para documentário, acho que pode ser uma boa. A gente pode botar isso também. Isso é legal. Vou até anotar aqui para arrumar um tempo para falar sobre isso, assim. Beleza? Beleza. Quem mais? Mais alguém, gente? Bom, gente, se ninguém... Pode falar, Maria. Só uma Não, pergunta. É que, na conta. verdade, é sobre raccord de luz. Porque muitas vezes eu ilumino uma cena e aí, tipo, na continuidade, assim, eu sinto muito aquela mudança, sabe? Do ambiente. É muito gritante. Às vezes está até no mesmo ambiente, é a mesma cena, mas porque mudou o plano, mudou o ângulo, parece que a luz ficou meio diferente, sabe? Como manter esse raccord de luz até entre planos mesmo, para parecer uma coisa mais fluida e menos gritante, sabe? Muito bom, muito bem observado. Essas coisas que vocês estão falando, estou anotando tudo isso aqui para poder falar, né, especificamente mais aprofundado sobre isso. Não vou poder falar agora, mas só para vocês terem ideia, que eu acho que o que o Pedro falou, que a Maria está falando agora, são coisas que a gente aborda. Tá? Estou anotando aqui justamente para a gente poder... Por isso que é bom esse retorno de vocês, né? E tem umas coisas que vocês acham mais interessantes, que sentem mais falta. Isso é legal vocês falarem, que a gente vai se falando isso durante o curso. A gente tem 4 dias, né? Então a gente consegue ir, não fala no dia, mas já fala e já prepara para o outro dia. E se puder falar sobre iluminação em preto e branco também, porque eu gosto muito de falar sobre gravar em preto e branco. Eu gravei um curto em preto e branco também, sem fala. Nossa, muito alternativa ela. Mas é que eu acho muito legal a coisa da mise-en-scène sem precisar de falas. Eu acho que é uma coisa universal. E aí eu também fiz em preto e branco, mas nem foi por uma questão, tipo assim, depois se tornou uma questão artística, mas foi inicialmente, tipo, a gente não tem tempo tanto de fazer correção de cor, vamos nos focar na mise-en-scène e a gente fez tudo preto e branco. Mas vocês já gravaram preto e branco? Não, né? Vocês gravaram em cor, depois tiraram a cor. É isso, a gente gravou com o preto e branco em mente, mas tá colorido. Entendi. Legal, tá anotado aqui. Mais alguém, gente? Tem alguma questão assim que acha que é legal abordar dentro do que eu falei? Na verdade, eu tenho uma dúvida que eu acho que você vai falar sobre, mas eu queria ter a Quem certeza. está falando? Rosana. Rosana. Desse entendimento maior que a gente tem sobre iluminação, sobre essa intuição o que a gente precisa fazer para iluminar uma cena, o que ela precisa, porque às vezes falta alguma coisa e a gente não sabe o que está faltando exatamente e como funciona isso, como a gente pode resolver esse problema. Proposta de iluminação, né? Isso. Tá, legal. Questão de linguagem, atmosfera. Como conseguir determinada atmosfera, né? Legal. Uma atmosfera mais sombria, uma atmosfera mais contrastada, né? É legal, assim, vocês terem alguma referência de filmes para levar também. Dentro do possível, a gente pode tentar reproduzir lá uma coisa ou outra, tá? Isso é bom, viu? É bom que vocês já vão se preparando para isso. Legal. Gente, tudo bem? Já está de bom tamanho, né?
Vamos encerrando por aqui, então? Senão eu vou dar o curso todo aqui já de uma vez, né? Brincadeira, gente. Já mostrei um pouquinho para vocês. Então tá, então fico aguardando aí, tá? Alguém levantou a mão? Acho que eu tenho um barulhinho, acho que não, né? Então tá, gente. Então me despeço aqui de vocês, tá? Espero que vocês, enfim, se interessem pelo curso, tá? Mas como eu falei, tem outros cursos também, né? Do próprio Edgar, do Afonso, né? E aqui a ideia aqui é meio que, digamos, né? Como eu falo, o curso de Introdução à Cinematografia são os conceitos básicos, né? Para vocês poderem depois se aprofundarem na parte mais técnica, né? Uma coisa que a gente está assim encaminhando para vocês, tá? Pelo menos eu penso, imagino que seja assim um gostinho assim de vocês quero mais para frente, entendeu? É o que eu fico querendo dar para vocês. Deixar todo mundo entusiasmado aí, tá bom? Então tá, gente. Então eu me despeço aqui, tá? Vamos nos falando e fico aguardando aí, vamos ver se a gente consegue se encontrar aí na frente, tá bom? Então tá, gente. Beleza. Cleo, uma pergunta. O curso começa agora, quinta-feira, não é? Quinta-feira, 9 da manhã. Vai ser quinta, sexta. Vamos ter um feriado no meio, né? Corpus Christi, depois vai ser na outra quinta e sexta. Tá, maravilha. Tá bom? Até quinta, então. Valeu. Falou, gente. Se fala aí. Abraço grande. Tchau, tchau para vocês.